pessoal, hoje nós vamos falar sobre a composição do sangue humano. O sangue, ele tem a função, diversas funções, né? Mas a principal é realizar transporte. Então, esse transporte, ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado com o transporte, por exemplo, de hormônios, transporte de gases, de resíduos, né? Tem uma parte dos resíduos que vão lá compor a urina. Então, vai por onde esses resíduos que vão sendo liberados das células no corpo? Através do sangue. Então, também é uma função aí, resíduos. E também transporte, né, aqui dos gases, oxigênio, do gás carbônico, processos importantes para a nossa respiração, sobrevivência, né, dos animais que fazem respiração do tipo aeróbica. Então, o sangue, ele é vital, é uma estrutura vital do nosso corpo. Qual que é a constituição do sangue? Ele é dividido em duas partes. Uma parte que a gente fala que ela é líquida, que é a parte onde a gente vai encontrar o plasma, né? O plasma, ele é constituído em 90% de água. Além da água, ele vai apresentar também proteínas, como a albumina, por exemplo, entre outros elementos, né? Lipídios também, o HDL, o LDL, né, que fazem parte do colesterol. Então, aonde eu encontro esses elementos? Sempre no sistema circulatório, né, no sangue. Por isso que é importantíssimo quando a gente faz o exame de sangue, para a gente poder descobrir se tem alguma alteração ou não, porque tudo que tiver alterado no corpo está sendo aí sinalizado através do sangue, já que é o sangue que tem contato, né, em todo o nosso corpo, dentro do nosso sistema. Muito bem, a outra parte do que compõe o sangue são os elementos figurados. Nós encontramos três tipos de elementos figurados. Nós temos as hemácias. As hemácias são células bicôncavas e elas somente em mamíferos, só nos mamíferos, é que ela vai ser anucleada, ou seja, ela não tem núcleo. Por que nos mamíferos ela é anucleada? Porque devido ao nosso processo de respiração, a célula, por um processo aí evolutivo, vamos considerar assim, ela perdeu o seu núcleo para armazenar maior quantidade de oxigênio. Então, por isso que nos mamíferos, devido ao nosso tipo de respiração, que é uma respiração pulmonar do tipo alveolar, então as hemácias são, no caso, anucleadas, não tem núcleo. Além disso, as hemácias ela apresenta um tipo de pigmento vermelho que é a hemoglobina. Então, a hemoglobina ela apresenta o ferro e o ferro então está relacionado com a coloração avermelhada das hemácias. Bom, outro tipo de elemento figurado são os leucócitos. Os leucócitos estão relacionados com a defesa, né, defesa imunológica do nosso corpo. Além disso, imunológica do nosso corpo. Muito bem, além disso, os leucócitos, eles são nucleados. Então, é muito comum, às vezes, o vestibular, ele pede para vocês falarem, ele dá os elementos figurados e aí ele fala se ele precisar verificar alguma coisa relacionada, por exemplo, à parte cromossômica, qual das células que ele poderia utilizar. Ele pode utilizar os leucócitos, porque os leucócitos têm a presença do núcleo. Bom, além disso, nós temos as plaquetas. As plaquetas estão relacionadas com a parte de coagulação do sangue. Então, existe todo um processo bioquímico com produção de vários tipos de enzimas e de proteínas específicas para ela poder fazer a coagulação. No caso, as plaquetas, elas vêm da onde? Elas são fragmentos de outras células que acabam, né, de megacariócitos que acabam então formando, no caso, esse tipo de elemento figurado. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido a composição do sangue humano e que vocês possam aí ter bons estudos e irem bem no vestibular. Até o próximo encontro.